Bom dia, meus queridos. Que saudade, não é verdade? A prof está morrendo de saudade de vocês, mas logo, logo nós estaremos juntos novamente. Para que a gente possa estar juntos novamente, a gente precisa retomar o nosso conteúdo de onde nós paramos. Nós estávamos falando sobre números inteiros. Vamos relembrar um pouquinho? Então a prof colocou aqui os números inteiros, representados pela letra Z, onde nós tínhamos o zero, vocês lembram? O nosso divisor de águas, que separava os positivos dos negativos. Logo na sequência, a gente falou sobre a localização dos números inteiros na reta numérica. A gente colocava a nossa reta numérica e novamente posicionava sobre a reta os nossos números inteiros equidistantes. Então, à direita de zero nós tínhamos os positivos, à esquerda de zero os negativos. Ainda na reta numérica, a professora conversava com vocês sobre os números antecessores e sucessores. Antecessor, nós dissemos juntinhos que era sempre o número que estava à esquerda ou que tinha uma unidade a menos. O nosso sucessor era o número que estava à direita ou que tinha uma unidade a mais. Então, se a professora colocasse aqui para vocês, para nós lembrarmos juntos, quem seria o antecessor do número menos 3? Qual é o número que vem à esquerda do menos 3? E a prof dizia para vocês na sala que a nossa reta numérica era remédio para tudo. Tenho dúvidas? Eu desenho a reta. Então, olhem com a professora para a reta numérica. Está aqui o menos 3. Quem é o antecessor? Quem é que vem antes, à esquerda do número menos 3? O nosso menos 4. Então, ele é o antecessor de menos 3. Quem vem à direita do menos 3? Menos 2. Então, ele é o sucessor. Logo na sequência, nós falávamos sobre números consecutivos, que vinham um depois do outro. E aí eu ia na sala de fila em fila dizendo quem era o consecutivo do 2. Vocês me respondiam 3, 4, 5, 6. Tinha limite? Não. Consecutivos, no plural, eu tenho uma quantidade infinita, que pode ou não ser limitada no enunciado do nosso probleminha. Verdade? Bom, então, colocando aqui para a gente relembrar, consecutivos, que vem um depois do outro. Então, se eu pedisse para vocês os 3 números consecutivos de menos 1, vocês me responderiam 0, 1 e 2. Lembraram? Agora a gente vai praticar um pouquinho. A prof vai pedir que vocês façam algumas atividades na apostila e no caderno de atividades. E daqui a pouquinho a gente retoma as nossas aulas. Nós vamos continuar as nossas atividades, então, lá na página 31 da nossa apostila, falando sobre módulo de um número inteiro. Nós vamos dizer que módulo também pode ser chamado valor absoluto. E nada mais é do que distância de um número até zero. Então, módulo, distância de um número até zero. Se eu pedisse então para vocês sabem que matematicamente a gente tem símbolos. Então, a palavra módulo, ela é representada por essas barrinhas aqui. Módulo. Se eu pedisse então módulo de menos 3 para vocês, módulo, o valor absoluto, seria a distância lá na reta numérica que a gente acabou de conversar, do número menos 3 até 0. E essa distância então seria 3. Se eu pedisse para vocês o módulo de 3 positivo, eu estou perguntando qual é a distância, de novo na reta numérica, do número 3 positivo até 0. E vocês me responderiam que módulo de 3 positivo é 3. Então, para resumir, como nós tínhamos feito em sala, nós vamos dizer que módulo de um número positivo ou negativo é sempre um número sem sinal, porque ele indica uma distância ou um valor absoluto.
A gente vai continuar conversando mais um pouquinho sobre os nossos números inteiros e agora a gente fala sobre números opostos ou simétricos, lá na página 33 da nossa apostila. Nós tínhamos conversado um pouquinho em sala de aula que números opostos ou simétricos são números que estão à mesma distância do zero, números que estão equidistantes de zero. Então, lá na nossa reta numérica, se a prof colocasse para vocês a pergunta, sétimo, qual seria o número oposto ao número 1 negativo? Ou seja, qual é o número que está à mesma distância de zero que o 1 negativo? Vocês me diriam 1 positivo. Estes dois números têm a mesma distância de zero, uma unidade, uma unidade. Logo, eles são números opostos ou simétricos. Por que simétricos? Vamos voltar, a gente falava de transformações geométricas na nossa apostila, lá no comecinho da apostila 1, e a gente falava então sobre simetria, vocês lembram? Podiam ser objetos que podiam ser divididos em duas partes iguais. Então aqui nós vamos dizer que dois números são opostos ou simétricos se eu também pudesse dividir a minha reta numérica ao meio. E o nosso zero era o divisor de águas. Era o nosso número que dividia a reta em duas partes exatamente iguais. Era o nosso eixo de simetria. Então, um negativo e um positivo são chamados de números opostos ou simétricos, porque estão à mesma distância do zero. Usando então essa definição, eu poderia perguntar para vocês quem seria o oposto de 5 positivo. Vocês me responderiam 5 negativo, ou qual é o número que está à mesma distância de zero que 5 positivo, 5 negativo. Qual seria o simétrico de 10 negativo? Vocês me responderiam 10 positivo. Números opostos ou simétricos que estão à mesma distância. Mas como a gente falava no vídeo anterior, matematicamente a gente sempre tem símbolos para tudo. Então essa palavrinha oposto, ela também pode ser representada por um símbolo matemático. Qual, professora? O símbolozinho de menos. Ao invés de escrever a palavra oposto, eu posso colocar o símbolo. Então, desta forma eu estaria perguntando, sétimo, quem é o oposto de 3 positivo? E vocês me responderiam 3 negativo. Quem é o oposto de 10 negativo? E vocês me diriam 10 positivo. Esse sinalzinho negativo na aula de hoje está representando a palavra oposto. E é assim que nós vamos perguntar. Então, se eu colocasse para vocês, sétimo, quem é o oposto do oposto de 3 positivo? Vamos devagar? O oposto de 3 positivo, 3 negativo. O oposto de 3 negativo, 3 positivo. E se a prof pedisse agora o oposto do oposto do oposto de 3 positivo? Mais uma vez, devagarinho. O oposto de 3 positivo, 3 negativo. O oposto de 3 negativo, 3 positivo. O oposto de 3 positivo, 3 negativo. Na sala juntinhos, a gente conversou assim. Vocês concluíram para a professora. Professora, sempre que a quantidade de sinais negativos for par, o resultado será positivo. Sempre que a quantidade de sinaizinhos negativo for ímpar, o resultado será negativo. Lembram disso? E agora a gente volta falando sobre comparação de números inteiros, lá na nossa página 34 da apostila. Bom, como já está dizendo, nós vamos comparar para saber quem é maior, quem é menor. Então,
A reta numérica, como eu dizia algumas aulas atrás, nos ajuda também nessa parte da definição de quem é maior e quem é menor. Nós vamos dizer que todo número à direita é sempre maior do que o número que está à esquerda. Então, se eu colocasse para vocês número 5 e número 4, quem é maior? Número 5, boca aberta para quem é maior, boca fechada para quem é menor. 5 está à direita de 4, logo é maior. Se eu colocasse para vocês menos 2 e mais 2, quem é maior? 2, positivo. Lembrando, boca aberta para quem é maior, boca fechada para quem é menor. 2 positivo está à direita em relação a 2 negativo. Aqui a gente pode aproveitar a oportunidade para fixar. Todo número positivo é sempre maior que um número negativo. Agora, se a proposta fosse 6 negativo e 4 negativo, quem é maior? Quem está à direita? 6 negativo não aparece na reta numérica do nosso quadro, mas 6 negativo está à esquerda. 4 negativo à direita, boca aberta para quem é maior. Vamos dizer que dentro dos números negativos, quanto mais próximo do zero um número negativo estiver, maior ele será. Quanto mais próximo de zero um número negativo estiver, maior ele será. Então, eu posso perguntar para vocês, meus sétimos, 7am, 7am1, qual seria o maior número inteiro negativo? E vocês me responderiam, menos 1. Maior número inteiro negativo. E o menor número inteiro negativo, a gente consegue definir quem é o menor número inteiro negativo? Não, porque os nossos números inteiros negativos são infinitos. Eu não consigo determinar o último número inteiro negativo. Se eu perguntasse agora, sétimos, quem é o menor número inteiro positivo? Vocês me responderiam, mais 1. O menor número inteiro positivo. Agora, quem seria o maior número inteiro positivo? De novo, a gente vai para a mesma situação. Nós não conseguimos definir, porque os nossos números inteiros positivos também são infinitos. A gente não consegue definir o maior de todos. Dando continuidade aqui à nossa comparação, a gente falava em sala que o sinal negativo ele é obrigatório, mas o sinal positivo é facultativo. Eu registro ou não. Tanto registrando ou não registrando está correto. Então, se eu colocasse 6 positivo e 6. Agora, nós vamos dizer que eles são iguais. Um com sinal, um sem sinal.